E desça sobre nós, Senhor, a vossa graça, porque em vós pusemos a nossa confiança. João Bosco nasceu na Itália em 1815 e lá faleceu em 1888. Sacerdote e verdadeiro profeta, educou os jovens para a vida cristã e os levou a adquirir competências e habilidades profissionais. De profunda espiritualidade, fundou os Salesianos e as Filhas de Maria Auxiliadora. A celebração de sua memória nos motive a auxiliar na formação humana e cristã da juventude. Carta aos Hebreus. Irmãos, rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado. Palavra do Senhor. Salmo 21. Todos aqueles que vos buscam hão de louvar-vos, ó Senhor. Sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Lembrem-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam e se prostrem, adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações. Somente a ele adorarão os poderosos, e os que voltam para o pó o louvarão. Para ele há de viver a minha alma, toda a minha descendência há de servi-lo. Às futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ela dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Todos aqueles que vos buscam hão de louvar-vos, ó Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava:
se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomoda o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Uma pessoa viva com boa audição, mesmo dormindo, pode obedecer a essa ordem, especialmente se for dada em alta voz. A má vontade pode fazê-la ficar na cama, mas ela, na cama, ficará indefinidamente se estiver morta. A morte impede a comunicação. É o fim de tudo. Nesse caso, resta aos circunstantes apenas prepará-la para o caixão e enterrá-la e chorá-la. Era o que fazia quem estava na casa de Jairo, o chefe da sinagoga. Ainda não a estavam preparando para o enterro, mas chorando já estavam todos. E Jesus chega, vê o desespero da situação e manda parar tudo. Gente, a criança não morreu. Ela dorme, apenas dorme. A coisa soou tão patética que no meio do choro alguns tiveram de rir. Como é que ele confunde a morte com o sono? Era Jesus um poeta em meio aos seus delírios? Ora, era um pregador a distribuir consolo, ainda que momentâneo, a quem estava começando um luto? Claro, Jesus era um pregador e ele sempre queria consolar. Era também um grande poeta em várias de suas expressões. Mas ele não delirava. Sonho era uma coisa, realidade era outra. Havia como juntá-las e embrulhá-las como se fosse uma coisa só? Jesus, homem como qualquer um, e Deus, numa união que ultrapassava todo julgamento humano, podia ver a realidade como ele a queria. Por isso, no caso daquela menina, ele a via como dormindo, embora todos a vissem falecida. Ora, uma pessoa dormindo só precisa acordar, e Jesus a acordou.
pegou-lhe a mão, dizendo-lhe: levanta-te. E foi o que ela fez. Oremos. Nesse poder de sua palavra podemos crer, pois quando ele vier do túmulo, ouviremos de novo: levanta-te. Amém. Que desça sobre nós, Senhor, a vossa graça, porque em vós pusemos a nossa confiança. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhe